E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então, nós vamos dar início na finalização dos últimos assuntos do componente, porque quinta-feira nós já encerramos essa etapa e vocês vão partir para outro componente. Então, a gente vai finalizando nesses últimas 3 noites de aula, hoje, terça e quinta. E na quinta a gente encerra. Então, hoje eu preparei para vocês um, um breve resumo sobre a assistência de enfermagem ao paciente com insuficiência respiratória. Lá no sistema respiratório que a gente já estudou, a gente aprendeu que o que conceitua uma insuficiência respiratória é quando alguma patologia dificulta a troca gasosa. Então, essa situação acaba desenvolvendo algum tipo de insuficiência respiratória no nosso paciente. Eu vou pontuar alguns pontos, lembrando que essa minha abordagem, ela é mais voltada para o paciente crítico, que é o componente de vocês. Então, esses sinais e esse cuidado que eu vou passar para vocês são relacionados a pacientes que estão internados em unidade de terapia intensiva, porque vem ao encontro do componente que a gente está estudando, tá? Eu fiz um mate, aí eu vou ir tomando enquanto eu vou explicando. Para ilustrar a aula de vocês, eu trouxe uma imagem que eu vou compartilhar com vocês. Aqui. Então, essa imagem é de um paciente que está internado em uma unidade de terapia intensiva. Durante a minha fala, eu vou sinalizando algumas coisas para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, como esse paciente ele está em insuficiência respiratória, a primeira situação que eu quero contextualizar com vocês é a oferta de oxigenoterapia. Então, se o meu paciente ele tem uma insuficiência respiratória, a primeira coisa que eu preciso atentar é eu ofertar um oxigênio para esse meu paciente, para ele não evoluir para uma parada respiratória. Porque quando a gente tem um desconforto respiratório acentuado, eu fico fazendo muito esforço para tentar respirar. Com esse esforço, vai acabar que meu pulmão ele vai colabar, que é quando as duas paredes elas se encontram, é como se fosse uma colagem das duas paredes dos pulmões. E aí o meu pulmão ele vai colabar e eu vou acabar entrando em insuficiência respiratória. Então, esse paciente ele está recebendo um suporte ventilatório aqui. A gente consegue ver que esse paciente ele não está entubado, porque se ele tivesse entubado, o tubo estaria na cavidade oral desse paciente. Ele está com uma ventilação mecânica não invasiva. Isso aqui, ó, está no nariz dele. Então, esse sistema aqui a gente chama de ventilação mecânica não invasiva. Agora, se esse paciente ele tivesse com o tubo na cavidade oral, a gente, só olhando, a gente iria perceber que ele estava com uma ventilação mecânica invasiva. Então, invasiva quando entra para dentro do meu paciente, e não invasiva é quando é pelo lado externo, tá? Então, aqui ele está com uma ventilação mecânica não invasiva. Então, o suporte ventilatório dele eu preciso estar atento, preciso ofertar o oxigênio conforme a saturação dele, que a gente vai falar daqui a pouco. Manter em decúbito elevado. Ó, vocês podem ver que esse paciente ele não está com o leito baixo, tá? Ele está com o leito
45 graus. Então, paciente em insuficiência respiratória, eu não posso deixar ele muito deitado, eu tenho que deixar ele sentado, porque facilita a troca gasosa dentro do pulmão dessa pessoa. Então, é importante eu deixar ele sentado em 45 graus, tá? E quando eu deixo ele sentado em 45 graus, eu facilito a expansão pulmonar dele. Então, a expansão pulmonar e a expansão torácica, porque fica mais fácil dele voltar com os movimentos respiratórios para conseguir sair dessa ventilação mecânica. Outra situação é a oximetria de pulso, tá? O oxímetro de pulso, que no caso aqui o paciente ele não está, porque seria um aparelhinho que vai no dedo, e eu consigo enxergar a saturação dele no monitor, que nem eu já expliquei para vocês em outra aula. Então, ele deveria estar com o oxímetro de pulso que a gente fala aqui no dedo. E essa oximetria, ela vai ser verificada direto no monitor cardíaco. Lembrando que esse paciente, ele é um paciente de UTI. Os sinais vitais desse paciente eu preciso anotar de 4 em 4 horas. Então, de 4 em 4 horas eu venho no monitor, dou o clique no botão para verificar os sinais vitais. Esse aparelhinho, que é o aparelho de pressão que a gente conhece, ele vai apertar o braço do meu paciente e ele vai me dar o resultado no monitor. Então, tem um botão específico para isso, que tu vem aqui, tu aperta e ele já começa a verificar a pressão. Nessa verificação de sinais, eu vou anotar todos aqueles valores que eu já passei para vocês. Frequência respiratória, frequência cardíaca, a saturação dele e a pressão arterial. Tudo eu vou anotar. Em UTI, a gente consegue verificar os sinais de 4 em 4 horas. Em uma unidade clínica é mais complicado, porque a gente sabe que tem várias demandas, muitos pacientes internados, e nem sempre a gente consegue verificar esses sinais de 4 em 4 horas. Porém, na UTI, a gente precisa se manter atento a esses sinais verificados de 4 em 4 horas, porque isso é muito importante. Porque o paciente ele precisa de atenção bem mais vigorosa do que um paciente que está numa clínica, porque ele realmente ele precisa de cuidado mais intensivistas, que a gente fala. Então, eu preciso levar muito em consideração a situação do meu paciente. Avaliar o nível de consciência dele. E como que eu vou avaliar esse nível de consciência? A gente sabe que paciente que está internado em UTI, ele consegue ouvir tudo, porque o último sentido que a gente perde é a audição. Então, esse paciente aqui, se eu chegar perto dele e falar no ouvido, ele vai ouvir. Então, assim que eu consigo avaliar o nível de consciência dele. Se eu tocar no braço dele e ele se mexer, é um nível de consciência positivo, porque ele está sentindo. Se eu encostar o meu dedo no pé desse paciente e ele mexer, é também um indício de nível de consciência ativo nesse momento, então isso é importante. O movimento dos olhos, a sensibilidade que eu encosto nele, ele sente. Quando eu chamar pelo nome dele, tu consegue perceber que ele tenta responder, que ele tenta responder de alguma forma, acordar, enfim, isso aí também a gente consegue verificar o nível de consciência dele. Eu só não posso deixar ele entrar em conflito com essa ventilação mecânica. Porque no momento que ele acordar, a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar esse aparelho do nariz dele. Então, é por isso que é importante a gente verificar o nível de consciência. Eu não posso deixar ele acordar 100%, porque ele vai arrancar. Então, quando ele estiver acordando, ou a gente tira esse equipamento antes, ou falar para o médico aumentar a dose do sedativo e colocar ele para dormir de novo. Isso é importante a gente frisar. Principalmente se ele tiver com
com ventilação mecânica invasiva, porque a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar o tubo. Porque tu imagina, tem um negócio na tua garganta e tu acorda no susto. A primeira coisa é que tu vai querer arrancar porque aquilo incomoda. Então, ou a gente estuba esse paciente antes dele acordar 100%, ou a gente conversa com o médico para sedar esse paciente mais e ele voltar para, para o sono, tá? Para dormir. O suporte psicossocial também é muito importante a gente ofertar para esse paciente. Eu já ouvi questionamentos. Ah, por que tem que ofertar um suporte psicossocial, um suporte psicológico para um paciente que está em UTI? Porque as pessoas têm aquela visão que paciente de UTI ele não escuta, paciente de UTI está quase morrendo, paciente de UTI não tem mais volta, e a gente se engana. Então, quando um paciente interna em uma unidade crítica, eu sempre digo que ele tem chance de vida e não chance de morte. Porque se não tivesse chance de trazer esse paciente de novo, ele não iria para um leito de UTI, tá? Então, paciente que está em leito de UTI, ele tem grandes chances realmente de ir para óbito e também tem grandes chances de voltar para o processo de vida. E isso é importante a gente construir na nossa cabeça. Que a gente precisa ofertar um suporte para ele. Nem sempre a gente vai ter uma psicóloga no serviço, principalmente esses hospitais de interior, mas aí a gente precisa conversar com ele, falar no ouvido dele, dizer que vai ficar tudo bem. A gente não pode jamais falar perto do paciente, esse aí já tá morrendo. Esse paciente não tem mais o que fazer, porque ele escuta. Então, a gente precisa falar palavras motivacionais para esse paciente, de alguma forma, tentar se animar e conseguir sair dessa situação de paciente crítico. Então, eu preciso falar coisas positivas para ele. Seu Pedro, hoje meu nome é fulano de tal, vou ficar com o senhor hoje durante o período da manhã, eu vou cuidar do senhor, logo o senhor vai estar melhor, vai sair dessa situação, e isso tudo influencia na recuperação desse meu paciente. O suporte nutricional de um paciente que está em ventilação mecânica, bom, esse paciente aqui, talvez ele consiga comer ainda por via oral, tá? Mas se ele estivesse entubado, ele estaria de sonda naso, porque eu não conseguiria ofertar nada por via oral. Então, se ele estivesse com uma ventilação mecânica invasiva, eu ofertaria a alimentação por via sonda, tá? Que o enfermeiro passaria a sonda e seria essa alimentação dele. No caso desse paciente, ele está com uma medicação, com uma ventilação mecânica não invasiva. Então, talvez, se ele estiver acordado, eu consiga ofertar um pouco de alimento por via oral. Só que jamais eu posso alimentar ele com o leito mais baixo que isso. Ele tem que estar sentado, porque daqui a pouco eu oferto o alimento para ele e ele vai fazer uma pneumonia aspirativa, que é quando o alimento ele vai para o pulmão. Principalmente em paciente que não está 100% consciente, tá? Então, eu trouxe essa imagem para realmente ilustrar a minha fala de hoje. Deixa eu cancelar aqui. Então, eu me mantenho à disposição. Eu não fiz uma aula muito longa, porque cansa. Eu sei que assistir videoaulas não é muito prazeroso, mas é o que a gente consegue ofertar no momento. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente conversa. Na terça-feira vou liberar outra videoaula e na quinta-feira a gente se encontra para finalizar o componente. Vou deixar lá algumas surpresas no Ava na quinta-feira para vocês acessarem e também um vídeo para a gente finalizar. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse componente, apesar de todas as dificuldades. E eu me mantenho sempre à disposição de vocês para ajudar no que for preciso, tá? Obrigado, pessoal. Boa semana.